aí a Unopar, no nome da professora Mônica, a oportunidade de falar um pouco sobre saúde indígena, sobre os povos indígenas no Brasil, e aproveitar para parabenizar os profissionais, enfermeiros, enfermeiras, estudantes, que estão aí, os que estão começando, os que estão no final. Acho que seria até redundante falar de como a enfermagem é um desafio em qualquer campo. Por assumir um papel de liderança, ela sempre tem uma carga bastante intensa em qualquer área que ela está atuando. E aí, como a professora lembrou muito bem, a saúde indígena, a assistência de saúde aos povos indígenas, vamos falar assim, ela é muito pouco divulgada no país, apesar de... Todos me ouvem? Tudo bem, né? Apesar de que muito... Hoje, no Brasil, isso é muito consolidado, né? A ideia do que eu vou falar para vocês é basicamente o seguinte: nós vamos fazer uma contextualização da assistência de saúde aos povos indígenas no Brasil, e a ideia é mostrar para os acadêmicos de enfermagem o papel da enfermagem nesse contexto e mostrar como varia a atuação de um enfermeiro também na saúde indígena. Ele pode atuar desde a gestão do serviço até a assistência plena direta lá nas aldeias. Tem um longo caminho, tem uma estrutura hoje bastante sólida, e a ideia é que desperte alguma curiosidade em vocês. Nós sabemos, nós profissionais de saúde indígena, nós costumamos sempre falar para nós mesmos, porque, infelizmente, não é um assunto que interessa a todas as estruturas de saúde, de educação e outros temas no Brasil. Mas é muito interessante, são os povos originários, eles estavam aqui, né, quando os portugueses chegaram, e é muito interessante que nós, enfermeiros, estudantes, conhecemos essa estrutura e, quem sabe, despertar aí profissionais de saúde indígena. Vou tentar focar no Paraná, porque eu acho que é interessante vocês, quem não conhece, entender que tem parentes indígenas aí muito próximos de vocês, e muitos de vocês talvez não entendam que existe uma estrutura do Estado para oferecer serviço de saúde para eles. Pois bem, eu sou enfermeiro e eu estou concluindo agora um mestrado em Ciências da Educação. A professora já disse sobre a especialização em saúde indígena. Eu tenho outros estudos, especializações, mas como o foco aqui é saúde indígena e eu gosto muito de falar sobre saúde indígena, é isso, vamos tentar focar nessa área. Então, falar dos povos indígenas do Brasil, a gente precisa entender quem são essas pessoas, esses indivíduos, onde eles estão, quantos são, e vamos começar por aí. Então, hoje, atualmente, mais de 1 milhão de indivíduos se autodeclaram indígenas. Por que se autodeclaram? A legislação vigente hoje, para uma pessoa ser considerada indígena, ela se autodeclara indígena. Então, isso gera polêmica na discussão com pessoas que talvez não estejam muito entendendo a situação dessa autodeclaração, mas o que acontece? Para o indígena ser indígena, primeiro ele tem que se reconhecer como indígena. O segundo processo é que os parentes indígenas a qual ele se reconhece também o reconheça como um indígena, como um indivíduo membro daquele povo, e daí passa por registros administrativos, da FUNAI, enfim. Mas o importante é que parte do princípio da pessoa se reconhecer como indígena. Então, não é alguém que chega para um indivíduo e fala, você é indígena. Não adianta. O primeiro passo desse registro, desse reconhecimento, parte do indivíduo. Então, hoje no Brasil, nós temos mais de 300 povos indígenas e que falam, esses 300 povos indígenas, eles falam 300 dialetos, que têm uma estrutura comum, mas variam entre si. Inclusive, esse é um dos fatores para se diferenciar um povo do outro. É o idioma que eles falam, o dialeto. Eu falo dialeto porque
muita gente considera o que é idioma um idioma oficial de um país. Mas nós podemos falar tranquilamente que o Brasil fala 301 línguas, porque elas são diferentes entre si. Alguns grupos conseguem dialogar com alguma dificuldade, como a gente colocar um exemplo, é como se um brasileiro que mora na fronteira com a Bolívia e ele arrasta naquele portunhol, ele consegue ali conversar com aqueles bolivianos que falam espanhol na área de fronteira, porque os idiomas eles vão se adaptando para que as pessoas se comuniquem. Mas registrado e identificado, nós temos aí 300 dialetos indígenas no Brasil. Como eu disse para vocês, a estrutura da língua é um pilar para determinar a origem de um povo, seja ele indígena, seja ele não indígena, a língua é fator primordial. E no Brasil nós temos aí dois grandes grupos, dois grandes troncos linguísticos que diferenciam bastante povos indígenas entre si. É o Tupi-Guarani e o Macro-G. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Os povos Tupi-Guarani, eles são os povos que sempre habitaram as periferias da floresta, ou seja, antes da chegada dos portugueses, vamos pensar assim, a floresta ia até o litoral. Esses indígenas Tupi-Guarani, que são os descendentes de Tupinambás, eles habitavam litorais. E do outro lado da floresta habitava a periferia desses territórios, dessas áreas de extrema floresta. O grupo Macro-G tem uma característica completamente diferente. Eles costumam habitar o interior dessa floresta, no interior, extremo interior, vamos dizer assim, desse território. E aí o que acontece? Características que diferenciam. Os Tupi-Guarani se fixam no lugar e às vezes os clãs vão se formando e ficam naquela região ali por anos e anos, dezenas de anos. O grupo Macro-G tem uma característica nômade, semi-nômade, então ele vaga muito. Hoje em dia, o que aconteceu? Os territórios ficaram restritos e o grupo Macro-G tem poucos povos no Brasil do tronco linguístico Macro-G que são considerados nômades ou seminômades. É bem fácil de explicar isso, porque ele segue o caminho do alimento. E o alimento escasso fez com que às vezes, em alguns casos, ele até se uniu a etnias Tupi-Guarani para poder sobreviver. No Brasil, hoje, nós temos 567 territórios indígenas homologados, demarcados ou declarados. Então, numa escala, o homologado é o processo final. Aquela terra ali é da União, ela não tem dono, mas o indígena tem o direito de viver e explorar aquela terra para a sua subsistência. Jamais a legislação hoje, isso está querendo mudar, permite explorar aquela terra homologada de maneira comercial, sempre subsistente. Demarcado é os processos do meio, a Justiça, o Ministério Público, e aí a gente tem que abrir um parênteses bem legal, que assim, as pessoas tendem a dizer, mas essa terra, não sei o que lá, não é assim, como é que dá a terra? Não é dessa maneira negligenciada que as homologações e as demarcações acontecem, não. Geralmente o Ministério Público Federal tem grupos de trabalho com especialistas que pesquisam, que estudam, que vão na raiz dos povos que habitaram aquela terra. E aí esses pareceres passam por indigenistas, geralmente da FUNAI, e aí no final é a homologação. Então, assim, livre de opiniões, eu sei que cada um tem a sua, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, mas posso garantir que não é de maneira desordenada, não. Existem pessoas, profissionais sérios que trabalham nisso. Sem querer fazer juízo de se isso está certo ou está errado, mas acontece dessa maneira. Então, passando aqui para o estado do Paraná, são os 27 territórios indígenas tradicionalmente ocupados. Por que tradicionalmente ocupados? Todos esses 27 já têm relatórios antropológicos
tanto de FUNAI como de Ministério Público Federal, mas apenas 17 dessas terras já foram homologadas. Então, para a gente falar da assistência de saúde aos povos indígenas do Brasil, eu acho legal começar dessa maneira, pois com o tempo a gente começa a fazer ligações, né, de eventos que aconteceu no Brasil e aí faz a ligação com aquela data e consegue contextualizar de onde que a gente saiu e onde a gente chegou. Então, em 1910, o decreto 8.072, criou o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio. Por que 1910? Isso coincide muito com as primeiras campanhas sanitárias do Brasil, as primeiras epidemias, né? E a gente, se andar um pouco mais para frente, vai chegar naquela historinha da revolta da vacina, enfim. Os indígenas, até então, desde a chegada dos portugueses até 1900, não existiam, as pessoas não se encorajavam, a maioria do Estado brasileiro não adentrava o território para saber quantas pessoas tinham daquilo ali e quem achou. Só para ter uma noção, os estudos, a ciência mostra que quando os portugueses chegaram no continente sul-americano, existiam de 5 a 6 milhões de indivíduos dos povos originários. Como eu falei para vocês, o dado de 2018 já se passou de 1 milhão. E aí você pode perguntar, mas Alexandre, por que diminuiu tanto? E aí eu posso levantar para vocês uma outra curiosidade, que no ano 2000, vou mostrar por que o ano 2000, a gente tinha 300 mil indígenas autodeclarados. E aí, com a história que vamos falar aqui durante essa apresentação, com a história da assistência, né, da assunção que o Estado brasileiro assume sua responsabilidade, a autodeclaração e a coragem de se autodeclarar é facilmente percebida nos povos indígenas e, por isso, 1 milhão. E aí, o que aconteceu com os 6 milhões ou 5 milhões? Mortes, epidemias, os indígenas, eles, pelo menos é o que a história desse meio mostra, eles foram os primeiros povos a serem escravizados e acho que em 1600 a coroa portuguesa declarou que era crime não ser cristão. E aí muitos indígenas não conseguiam entender aquilo, porque entende o universo e as crenças são outras. E aí houve massacres, enfim. Ao longo desses anos, as populações foram quase dizimadas, e aí, a partir do momento que o Estado brasileiro assume sua responsabilidade, essa história começou a mudar um pouco. Claro, longe do ideal, mas caminhamos bastante. Então, em 1910, criou o SPI. O que era o SPI? O SPI, talvez quem já assistiu aquele filme, o Xingu, que é um filme muito, muito bem feito, né, do ponto de vista cinematográfico e tudo. Aquilo é um modelo chamado modelo rondonista. Foi quando a sociedade brasileira, o governo brasileiro, incentivou que as pessoas povoassem o centro-oeste e tentar chegar ao máximo possível, vamos dizer, da civilização à floresta amazônia legal. E aí esse período é chamado de período rondonista. E esse período rondonista, ele é aquele famoso modelo campanhista, né, que na época de uma vacina vai lá e faz a vacina, depois se retira e tem outra campanha, vai fazer uma campanha, faz campanha de leishmaniose. Então, esse modelo campanhista, para os indígenas, ele foi introduzido no STI, no Serviço de Proteção ao Índio. Então, além de proteção chamada de Seguridade Social, existiam equipes de saúde, enfermeiros, médicos, cirurgiões dentistas, que iam até essas aldeias fazer esse serviço, essa livre demanda. Vamos dizer assim, atendia as pessoas que estivessem doentes, extraíam os dentes das pessoas que estavam com dentes com problema
em dente, essas coisas. E vacina, né? O principal carro-chefe desses modelos campanhistas, rondonistas, vamos dizer assim, sempre foi as vacinas, a controle vetorial, enfim. Em 1967, foi criado a Fundação Nacional do Índio. E aí o que aconteceu? Com a Fundação Nacional do Índio, isso era a sociedade, né, clamava para que o governo brasileiro assumisse sua responsabilidade, porque em outros modelos, em outros países, a atribuição de cuidar desses povos originários sempre é da União. E o Brasil ainda não tinha assumido isso de maneira plena, não. Então foi criado aí a Fundação Nacional do Índio, e junto com a Fundação Nacional do Índio foi criado o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001. Mas ela só foi promulgada 6 anos depois. Foram muitas discussões, latifundiários, as pessoas ligadas à agricultura, à monocultura, se viu ameaçado, porque já tinha feito exploração de terras, essas coisas, e sabiam que poderiam ter problemas. E aí essa lei foi chamada de Estatuto do Índio. O que diz esse estatuto, apesar de ser grande, mas vamos dizer o seguinte: criou-se uma lei dizendo que o indígena, que o originário, o índio, ele tem direito ao território, ele tem direito à sua cultura, ele tem direito à reprodução, ele tem direito ao respeito às suas crenças, ao seu modo de vida, enfim. Várias dessas coisas, criou-se lei. E aí, quando se cria uma lei, o ideal é que se siga essa lei, né? Não acontece assim sempre, mas após o Estatuto do Índio, tudo aquilo que antropólogos, cientistas sociais já defendiam, foi colocado em lei, né? Que é esse direito aí à sua identidade. E aí caminhou-se a FUNAI com equipes de saúde, médicos, enfermeiros, da mesma forma, quase que idêntico ao serviço de proteção ao índio. Na verdade, o serviço de proteção ao índio foi incorporado à FUNAI e virou um setor da FUNAI, que fazia a mesma coisa do modelo rondonista. Mas é uma fundação. A fundação tem uma legislação própria, mas é uma organização, uma estrutura ligada diretamente ao governo federal. É uma autarquia, né? Vamos dizer, fundação, autarquia, essas coisas tem uma legislação própria, mas se considera que é do Executivo Federal. Enfim, atendeu-se a uma demanda que foi o governo brasileiro assumir a responsabilidade sobre os povos indígenas do Brasil, mas o modelo de assistência continuou o mesmo. Então, nós podemos fazer uma correlação com a atenção primária nesse momento, que um dos pilares da atenção primária é a rotina, né? É a agenda, é a permanência, é manter a vigilância. Essas coisas são pilares para que a atenção primária tenha resultado. Então, no modelo campanhista, é totalmente o inverso disso, né? Não se promove. A ideia é curar a doença. Mas, ao contrário disso, a entrada nas aldeias dessa maneira, ela também levou muitas doenças, né? Doenças que não existiam nas aldeias começaram a existir, e aí a população indígena começou, depois de se registrar, apresentou um alto índice de mortalidade infantil, e já entendeu-se que não era dessa maneira, não. Então, nós temos aí em 1988 a Assembleia Constituinte. Na verdade, nós tivemos várias Assembleias Constituintes, mas mais importante delas, que é a atual, em 1988 foi quando o Estado brasileiro entendeu que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, né? Então, se é um dever do Estado e é um direito de todos, os indígenas fazem parte desse todo. E aí não ficava coerente ter toda uma estrutura na cidade, entendendo como um SUS universal, integral,
e os indígenas lá na aldeia recebendo assistência campanhista. Então, continua a discussão sobre um modelo mais adequado para esses povos. E aí, logo depois, antes da promulgação da Lei 8080, que é a lei dos conjuntos de lei do SUS, a Organização Internacional do Trabalho se reuniu em 1989 e aí baixou-se a Resolução 169, que basicamente ela diz o seguinte: parece até que é estratégico, mas não, o Brasil, apesar do Brasil ser, né, talvez o foco mundial de povos originários, de manutenção da mata original, enfim, decidiu o seguinte: quando o Estado for aplicar qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de bem, melhoria, qualquer coisa que o objeto seja a população tribal, falou-se assim, porque lá eles falam dessa maneira, mas vamos pensar os povos indígenas do Brasil. Eles teriam autonomia em decidir, em contribuir, adaptar, ou seja, tomar as rédeas daquilo que o Estado vai fazer com eles. E aí essa resolução 169, ela foi, até hoje, ela é um dos carros-chefe quando se discute populações indígenas, não só na área da saúde, mas da assistência, de qualquer outro. A resolução 169, ela, desde então, ela defende os direitos desses povos a essa autonomia, às suas identidades, aos seus costumes. Enfim, um ano depois, o SUS é promulgado, mas uma das leis que fazem parte do conjunto de leis do SUS, a Lei 8.142, que ela fala sobre a participação social, o controle social. E aí o que ela diz? Veja bem, ela fala que a população, né, que a comunidade, ela tem que participar na fiscalização, na elaboração, em todas essas etapas, no âmbito dos serviços de saúde que vão ser aplicados a ela. Então, essa Lei 8.142, ela basicamente atendeu o que a Resolução 169 estava dizendo. E aí puxou para os povos indígenas. E aí só depois de muitos anos de discussão, vamos pensar que aconteceu aí, nesse período, 8 conferências nacionais de saúde e 3 conferências nacionais de saúde indígena, até esse período. Mas em 1999, um deputado chamado Sérgio Arouca, professor e depois virou deputado, e ele recebeu o nome da lei. Por quê? Porque ele era ativista dessa área, e essa lei foi chamada de a Lei Sérgio Arouca, ou Lei Arouca. Ela cria, basicamente, o SASI-SUS e transfere a responsabilidade ao governo federal. O que é o SASI-SUS? Ao pé da letra, literalmente, é o sistema de atenção à saúde dos povos, subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas. Então, é um subsistema que faz parte do SUS. Ele não cria outro serviço de saúde, não há nada diferente do que é o SUS, ele é apenas algo dentro do SUS. Basicamente, vamos lá, se o SUS é um direito universal e que ele tem que ser integral, ele tem que ir na aldeia. Se os indígenas têm direito à sua autonomia, direito a seu território, aos seus costumes, e como cidadão brasileiro ele tem direito à saúde através do Sistema Único de Saúde, então teria que se criar algo dentro do Sistema Único de Saúde que contemple as populações indígenas em seu território. E aí, com o SASI-SUS, transfere novamente para o governo federal a responsabilidade da saúde, da assistência à saúde para o governo federal. E entrega para quem? Para a FUNASA. Até então, a Fundação Nacional de Saúde. Né? Até então, era quem detinha as políticas públicas relacionadas a saneamento, enfim. Um segundo.
Então, a criação do SASI-SUS organiza de maneira muito clara como seria a estrutura a estrutura da assistência à saúde aos povos indígenas. Então, muito do que se tem hoje, atualmente, como está a saúde indígena, como é a estrutura hoje, ela começou em 1999. Por quê? O SASI-SUS configura uma rede de serviços implantada nas terras indígenas a partir de critérios geográficos, demográficos e culturais. E aí vocês vão entender o seguinte: nós temos aí, no Brasil, 34 distritos sanitários especiais indígenas. O que é isso? São 34 territórios de saúde, regiões de saúde. Assim como nós temos aqui, por exemplo, Ponta Grossa, sede de regional de saúde. E nós organizamos o território de saúde do Paraná em regiões de saúde. Na saúde indígena, é a mesma coisa. Se organiza o território de saúde com delimitações. Mas os critérios são outros. Os critérios são tronco linguístico, terra indígena que ocupa, às vezes proximidade a centros de referência, enfim. E aí, mais para frente, eu vou mostrar para vocês, são 34 distritos, e esses distritos estão espalhados aí no Brasil. Um desses distritos presta assistência aos povos indígenas do Paraná. Mas aí nós vamos chegar lá. Então, além dos 34 distritos, ele cria também as CASAI e Polo Base. O que será uma CASAI? Uma CASAI, a Casa de Saúde ou Casa de Apoio à Saúde Indígena, vamos dizer assim, ainda há... Por que você fala desse jeito, Alexandre? Porque há divergências ainda na criação, se é Casa de Assistência à Saúde dos povos indígenas, enfim. Mas o que interessa é, o indígena, vamos supor que alguns de vocês sejam indígenas e morem num território indígena de difícil acesso. E vamos supor que você seja... ou as mulheres estejam gestantes, ou um homem que seja cardiopata. Vamos pensar nesse exemplo. E aí, a equipe de saúde de rotina vai lá, identifica esse problema e diz que esse indígena ou essa indígena precisa de uma assistência especializada, cardiologista, um obstetra, enfim. Ele é regulado de maneira muito, muito semelhante à forma como a gente faz hoje, como aquela terra indígena que fica naquele município, essa equipe de saúde indígena passa para aquela Secretaria Municipal de Saúde aquela necessidade, através de formulários e tudo, marca-se a consulta e vamos supor que a consulta é dia 5 de junho. O que acontece? Não dá para o indígena sair de lá 2 dias de barco, antes da consulta, chegar lá e estar lá em pezinho, assim como a gente faz na fila, esperando a vez dele para se consultar. Não dá. Então, o que acontece? As CASAI, elas recebem esse indígena com uma certa antecedência e possuem equipe de enfermagem, aí a maioria delas alimentação, estadia, todo um acompanhamento daquele indígena que saiu do seu território e que está numa sede de município ou capital de estado para acessar um serviço de média ou de alta complexidade. A CASAI tem esse papel. E o polo base? O polo base é como... Existem 2 tipos de polo base. Tem um polo base que, além de ser uma questão administrativa daquela área indígena, ele tem em anexo a sua unidade básica de saúde. Então, a gente pode... Ele é um polo base do tipo 2, ou ela é só administrativo e temos naquele território o polo base e a UBS. O polo base, vamos fazer uma alusão, seria uma mini Secretaria Municipal de Saúde. Então, cada polo base detém ali as informações de vigilância de saúde, epidemiologia, todas as informações que chegam das autoridades sanitárias. É o polo base que faz o matriciamento tanto com os agentes ou com a população, enfim. Vamos pensar que são, acho que dessa maneira é bom, mini secretarias de saúde indígenas.
Apesar de que o indígena ele ainda usa aquela Secretaria Municipal de Saúde daquele município. Mas ele se reporta, ele procura, enfim, ele acessa o Polo Base. E aí, em 2010, a Funasa ficou aí 9 anos com essa atribuição, mas os resultados não foram legais, porque houve aproveitamento de pessoal, de estrutura, de financiamento. E nesse momento, sem entrar em detalhes por quê, a Funasa já estava numa instituição sucateada. Quando ela recebeu a saúde indígena, demorou-se muito para que ela tomasse alguma providência nesse sentido. E quando a CESAI, em 2010, a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela vem como anseio da população indígena justamente para corrigir os erros, as deficiências da Funasa em relação à saúde indígena. Então, em 2010, através de um decreto, em outubro de 2010, houve a criação da CESAI, da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Ela é uma secretaria como outra secretaria do Ministério da Saúde. E aí, o Ministério da Saúde em 2010, hoje já mudou, mas a CESAI não foi destituída, mas nesse momento o Ministério da Saúde possuía 5 secretarias. E hoje já está diferente, nós temos aí a Secretaria de Atenção Primária, que pegou, talvez, e uniu-se a algumas secretarias antigas, mas a Secretaria Especial de Saúde Indígena foi mantida. Ela foi mantida por muita movimentação e reclamação dos povos indígenas. Povos indígenas em Brasília, pressão no ministro, para que a CESAI não fosse destituída e não fosse entregue a outro departamento a responsabilidade. E aí nós vamos tentar mostrar aqui para vocês, a partir de agora, por quê. Por que a CESAI talvez seja o modelo, desde 1910, vamos dizer assim, que mais entrega serviços de saúde de qualidade, claro, tem suas deficiências, como todo serviço de saúde, aos povos indígenas. É o que mais respondeu aos anseios, enfim. Essa CESAI, ela é uma secretaria que mantém gerência sobre os 34 distritos sanitários. Ela tem um orçamento X, distribui esse orçamento a essas 34 unidades. Essas unidades fazem contratação, licitações e dá condições das equipes multidisciplinares ligadas àquele distrito e prestar os seus serviços de saúde naquela determinada área, enfim. E por isso a CESAI tem resultados mais positivos do que outros modelos. E aí a organização do distrito indígena, o modelo assistencial, a gente faz um desenhozinho aqui. Lá dentro das aldeias tem unidades básicas de saúde. Essas unidades básicas de saúde tentam, na medida do possível, resolver os problemas de saúde daquela população através da atenção primária. E aí já pode vir aquele discurso que a atenção primária tem que resolver ou deve resolver de 70% a 80% de problemas de saúde na comunidade. Sim, mas nós estamos falando de um povo muito diferente, de costumes diferentes, de anos de negligência e hoje já consegue se resolver bastante problemas de saúde na aldeia, mas quando o indígena precisa do referenciamento, ele vem para o polo base. O polo base, se o polo base for na sede da cidade, ele talvez não precise ir para uma CASAI. Geralmente as CASAI ficam nas referências do SUS. Só para adiantar, lá na frente eu vou falar um pouco, em Curitiba tem uma CASAI. Então, por exemplo, os indígenas lá de Ponta Grossa, do Polo Base de Guarapuava, nem sempre eles têm que acessar a CASAI de Curitiba, porque, em tese, o município de Guarapuava já resolva problemas como realizar ultrassons, exames de imagens laboratoriais, enfim. Basicamente é organizado dessa maneira. Nós, nesse momento, poderíamos citar aqui instituições que fazem eventos verticais. O que é isso? Não sei se vocês já viram falar, talvez quem quiser anotar para pesquisar depois é muito interessante, que
são os Expedicionários da Saúde. É uma organização não governamental que mantém aí... o foco era a oftalmologia, mas hoje ele já está com bastante outros serviços e eles levam um hospital altamente equipado para dentro das aldeias e passam 10, 15 dias só realizando cirurgias e, enfim, são eventos verticais. Resolve-se um problema de média ou de alta complexidade, a maioria ou uma grande parte da população daquele local passa a não mais precisar acessar serviços fora do seu território. Então, veja assim que o foco é não tirar o indígena do seu território. A resposta é muito simples. Todas as pessoas aqui, ou a maioria delas, achariam péssimo ter um problema de saúde e o tratamento dela não ser aqui em Ponta Grossa. O tratamento dela ser lá em Curitiba, e aí ela tem que ficar semanas em Curitiba. É normal, porque quando a gente faz a relação com a aldeia, a coisa fica um pouco diferente, mas é isso, todas as pessoas, todos os seres humanos aí são ligados fielmente ao seu território. Então, a ideia, inclusive das redes de atenção, da distribuição da atenção básica, da atenção de média e alta complexidade, é não deslocar o cidadão do seu território, né? Então, sempre que possível. E quando não é possível, tem que deslocar. Por exemplo, há indígenas no Maranhão que fazem tratamento em São Paulo. E aí eles têm que ir para casar em São Paulo. São Paulo também tem uma casar. Enfim, como eu falei para vocês, a ideia aqui de falar para enfermeiros é que eu sou enfermeiro e já corri por toda a estrutura da saúde indígena no Brasil e abri o campo de trabalho porque um distrito sanitário especial indígena, ele tem, basicamente, em todas as suas áreas, o enfermeiro ele pode atuar. Por quê? Porque existem setores. Os setores são feitos para que a assistência à saúde aconteça lá no território. E esqueci de falar uma coisa para vocês. Além da assistência à saúde, os distritos, a CESAI, hoje, ela é responsável também por edificações e saneamento ambiental. Então, engenheiros ambientais, engenheiros civis, arquitetos também estão aqui na estrutura do distrito para poder fazer isso acontecer na ponta. Então, basicamente, ele é dividido aí em serviços logísticos, quem compra, o CEOF, que é quem paga, os recursos humanos, que é quem cuida dos recursos humanos, às vezes tem escritório local, mas o foco nosso aqui, vamos dizer, é a divisão de atenção à saúde indígena, que é a DIASE. Essa estrutura que vocês estão vendo na tela aí, existem 34 delas. Então, existem 34 DIASES, cada um cuida do seu território indígena e da sua etnia. Dentro dessa DIASE aí, nós temos aí 9 programas de saúde bastante delimitados e já em execução, e praticamente todos eles são comandados por enfermeiros. A saúde indígena, quando você precisa de um profissional que consiga executar todas as atividades de uma DIASE, nem que seja na hora de fazer uma compra, o enfermeiro ou a enfermeira que é escolhido nesse momento. Então, dentro de um distrito sanitário, mesmo na questão de gestão, a questão administrativa, ainda existem vários enfermeiros que trabalham. A maioria deles eram enfermeiros que trabalhavam lá na ponta, e aí é natural que a pessoa vá se aprofundando até ela chegar lá na sede, mas muitos enfermeiros que eu conheço não querem, eles preferem ficar lá no contato direto com a população indígena. Certo? Então, essa foto foi do site da CESAI, eu não sei se vocês vão enxergar direito, mas está organizado aí no mapa os 34 distritos sanitários hoje existentes no Brasil. Então, você vê que todo o território brasileiro hoje possui populações indígenas, seja ela aldeada, seja ela uma população urbana. Então, assim, outra coisa que eu também esqueci de falar, mas que era muito importante falar, existem hoje, na palavra das pessoas, dos indigenistas, dos antropólogos,
quatro situações de populações indígenas hoje no Brasil, que são os contactados, e aí eles usam uma média de 25 anos, mas não é só o critério, 25 anos de contato, mas não é o único critério. E aí nós temos populações de recente contato, ou seja, aquelas que há menos de 25 anos teve o primeiro contato com o não indígena. Nós temos aí as populações em isolamento voluntário. A exemplo do Maranhão, por exemplo, o Maranhão tinha uma etnia que era de recente contato, mas uma parte daquela etnia estava em isolamento voluntário. Quando a ferrovia Eldorado dos Carajás veio e passou no meio da terra ao Aguajá, uma parte da aldeia ficou curiosa e quis interagir e permaneceu naquela área. Uma outra parte ganhou a mata dentro e até os dias de hoje não quis ter nenhum tipo de contato com populações não indígenas. E nós estamos falando do Maranhão, que é hoje considerado, não, sempre foi um estado do Nordeste. Tem população indígena em isolamento voluntário. Mas a maioria dessas populações em isolamento voluntário estão na Amazônia Legal. Então, vou falar da professora Tassiana. A professora Tassiana, não sei se vocês estão vendo aí um lugar chamado Alto Rio Negro, é lá que ela atuava como enfermeira, talvez a região mais inóspita que tem, é ela, e tem povos de recente contato, isolados. A maioria são do grupo Macro G, porque, como eu falei no início, eles ficam muito dentro da mata. Enfim, são 34. Poderia que... Vocês vejam que alguns distritos, por exemplo, o Distrito Sanitário do Maranhão, ele é só no Maranhão. Então, a critério ficou um distrito apenas com o estado. Mas no caso do Paraná, o Distrito Litoral Sul, ele presta assistência à saúde a 3 estados da federação. Agora já teve uma discussão sobre o interior sul e o litoral sul, quem ficaria responsável por uma população indígena que vive no Rio Grande do Sul. Mas o foco do Distrito Litoral Sul, que é o distrito do Paraná, ele é São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Sempre, como o nome diz, o litoral. Tem outro que é o interior sul, que cuida da população também desses mesmos estados, só que inclui o Rio Grande e Santa Catarina, só que fica fora do litoral. Então, tem vários... Às vezes o nome do distrito segue a etnia, por exemplo, tem o Distrito Sanitário do Caiapó do Pará e Caiapó do Mato Grosso. Ah, mas por que não fez um só? Tenho certeza que se colocasse um indivíduo Caiapó do Pará do lado do indivíduo Caiapó do Mato Grosso, já vamos falar que é diferente, não são da mesma pessoa. É incrível como eles se diferenciam entre si. A mesma pessoa não, pessoas do mesmo grupo. Claro que não são. Enfim, esse é o mapa do Distrito Litoral Sul. Como eu disse para vocês, 3 estados da federação. Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Certo? Mas vamos, no próximo aqui, focar no Paraná. Então, já tem algum tempo que eu tenho a relação com o Paraná, vamos dizer assim, mas morando há pouco tempo. Então, talvez vocês aí identifiquem regiões melhor do que eu, mas basicamente ficam concentrados em 4 polos. Vou falar na próxima. Mas no estado inteiro do Paraná tem populações indígenas, seja ela que vivam em zona rural, vivem em terra indígena ou vivem em área urbana do município. Não precisa morar na floresta para ser indígena, não. Muitos indígenas já escolheram, optaram, normalmente, ficar na cidade, traçar o caminho do não indígena, se tornar profissional, nível técnico, nível superior, enfim. É isso. Então, o Distrito Litoral Sul, e aí barra Paraná, porque a gente está falando aqui só do Paraná, ele tem 4 polos base, que é o polo base de Guaíra, que cuida de uma população de 1.066, o Santa Helena,
é um pouco maior. O Paranaguá, que é o menor polo base em relação à população, vamos pensar assim. E o polo base de Guarapuava, que é o maior polo, que tem quase 8 mil indígenas assistidos por esse distrito. Então, uma população total aproximadamente de 10.420. Hoje, fui ler sobre essas atualizações e tudo, já tem aí, tem registros que consideram 15 mil indígenas. Mas vou falar para vocês por que eu sigo esse número aqui e não 15 mil, mais para frente. Então, as etnias que habitam o território do Paraná, Guarani, que é do grupo Tupi-Guarani, os Caigangue, que são Macro-G, e o Xetá, que também é Tupi-Guarani. Então, nós temos os dois troncos linguísticos aqui. Nós não temos populações de recente contato, nem de isolamento voluntário no Paraná. Então, por que eu uso esse número e não os 15 mil? Na saúde indígena, eu sei que enfermeiro também na saúde não indígena, a maioria das secretarias municipais de saúde, quem cuida do sistema de informação também é o enfermeiro. Às vezes tem outro profissional, mas tem que ter um enfermeiro lá cuidando para que esses dados sejam colocados de maneira correta. Enfim, sempre o enfermeiro está em evidência nesse serviço. Na saúde indígena, o sistema de informação é exclusivo, que é o CIASE, que é o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena. Esse CIASE está na versão 4.2. Ele começou lá em 2000, junto com a Lei Aroca. Já se criou o sistema de informação, só que lá, se eu não me engano, 3.0, e ele tinha muito problema. Era uma base de dados que não comunicava com nenhuma outra base de dados, mas a partir da criação da CESAI, isso foi melhorando, e hoje o CIAS já conversa com o ESUS. Acho que eu participei dessa discussão de elaboração, jamais saberia que é tão complicado fazer um sistema conversar com o outro. Foram anos, mais de 4 anos até que conseguisse fazer alguma comunicação. Mas, enfim, hoje nós temos um sistema de formação que é o CIAS, e nós, da saúde indígena, enfermeiros, trabalham com a população que está no CIAS. Então, às vezes, tem divergência de números, mas é a nossa fonte de informação, é o CIAS, e é o que seguimos. Eu falo nós, uma vez profissional de saúde indígena, parece que é para cima, mas enfim. Então, dentro desses distritos sanitários e dentro daquela divisão de atenção à saúde, existem equipes multidisciplinares. Eles são lotados nos polos básicos e aí são compostos por médico, enfermeiro, dentista, auxiliar em saúde bucal, técnico de enfermagem, agente indígena de saúde e agente indígena de saneamento. Todas as equipes de saúde dos distritos sanitários, nós estamos falando aí de mais de 12 mil trabalhadores, todos eles possuem enfermeiro na equipe multidisciplinar. Porque há um tempo atrás não existia a figura do médico por dificuldade de contratação. Após a criação da CESAI, houve uma remuneração, não vou entrar no mérito, mas uma contratação via CLT, com uma remuneração mais ou menos, eu considero uma boa remuneração, mas chamou a atenção de médicos, isso melhorou um pouco, mas foi com a criação do programa Mais Médicos que a saúde indígena decolou. Porque a primeira leva, vamos dizer assim, de profissionais médicos do Mais Médicos, eles vieram exclusivamente para atender os distritos sanitários especiais indígenas. Então, quando os médicos chegaram, os números, consultas, enfim, não quero levar para nenhum lado, só sei que a saúde indígena, a vigilância em saúde, a assistência em si melhorou muito depois da chegada. Hoje, o programa ainda atende a saúde indígena e ainda tem um modelo de contratação via CLT, mas perdemos bastante médicos nesse tempo. Enfim, em falando de equipe multidisciplinar, aí eu vou falar de uma questão mais
pontual. Como o enfermeiro trabalha? O enfermeiro trabalha em regime de escala, às vezes existem escalas de 40 dias em área por 20 dias de folga, 10 dias em área por 5 dias de folga. Existem locais que você consegue ir segunda-feira, vamos dar um exemplo, e voltar na sexta. Muito dificilmente há um posto de uma unidade básica de saúde ou um polo básico que você consiga executar seu serviço durante o dia e voltar para a sua residência naquele mesmo dia. Existe, mas é difícil, porque os povos indígenas eles estão em locais determinados e é o serviço de saúde que é para ir até o povo indígena e não o contrário. O que faz um profissional de saúde indígena hoje optar por fazer parte de uma equipe de saúde indígena? Talvez a remuneração. É uma remuneração diferenciada, também não quero entrar em mérito se é bom ou ruim, mas é diferenciada, é acima da média do que acontece em outros locais, mas tem essa questão de que a pessoa, quando ela entra na saúde indígena, aquilo começa a fazer parte da vida dela de uma maneira muito intrínseca, porque você vai dormir na aldeia, às vezes você vai tomar banho em rio, às vezes só existe o gerador para manter o imunobiológico na temperatura ideal. Enfim, a ideia da CESAI não é transformar as aldeias, não é tornar aldeias bairro, não. A ideia da CESAI é não mexer o máximo possível na realidade cultural das populações indígenas. Claro, isso diferencia de lugar para lugar. Você pode ver aldeias indígenas que já são como bairros. Tem asfalto, tem orelhão, chega de carro. No Maranhão, 90% das aldeias chega de carro, mas não é a maioria, essa é a exceção. Talvez depois do Maranhão, para o norte, para a Amazônia Legal, todas as aldeias têm características que a gente conhece, que é essa de casas de madeira, o acesso é pelo rio, enfim, dificuldade de comunicação, e é essa a ideia. Eu selecionei aqui no final algumas fotos. Quem quiser ter outras informações sobre a atuação do enfermeiro, mas basicamente nós seguimos o programa de saúde da família, em alusão ao programa de saúde da família, que é como? Temos um território determinado, sem território determinado não é difícil fazer atenção primária, nós temos uma equipe estruturada e é a rotina, é a constância, é a visita domiciliar, e aí nós temos o agente indígena de saúde, obrigatoriamente, o nome já diz, ele tem que ser indígena. Então, assim como um agente comunitário de saúde é o vínculo da enfermagem, vamos dizer assim, não vamos dizer da equipe ou do enfermeiro, vamos dizer da enfermagem. Com a comunidade, o agente indígena faz esse papel. Temos outro profissional indígena, que é o agente indígena de saneamento, que também fica ali sob supervisão, vamos dizer assim, do enfermeiro. O que ele faz? Ele cuida das questões de saneamento, lixo, educação e saúde relacionada a lixo, as questões de saneamento relacionado à água, encanação, sistema de abastecimento de água, enfim. E médico, dentista e auxiliar de saúde bucal e técnico de enfermagem é como na saúde não indígena. Claro, com as peculiaridades só da população que recebe assistência. Mas um dado interessante é que dos 12 mil trabalhadores que hoje a saúde indígena tem, 60% são profissionais indígenas. Então já tem, a maioria deles são agentes indígenas, técnicos de enfermagem indígenas, tem muito. Agora, enfermeiro já é um pouco mais raro, mas eu conheço enfermeiros indígenas, conheço dentista indígena, conheço médico indígena. Então, como eu disse para vocês, muitos já optaram com muita naturalidade, eu encaro isso com muita naturalidade, seguir o caminho que nós seguimos comumente aí na nossa trajetória profissional. Então,
Veja, às vezes você chega numa aldeia e a única estrutura de cimento, que talvez essa aí não seja nem de cimento, é uma escola, é uma igreja, todas as demais são estruturas de madeira ou não tem condições nenhuma de receber uma mesa para se fazer um teste. Provavelmente ele está fazendo aí, acho que sífilis, ou não sei se está fazendo nas crianças, talvez malária. Enfim, a estrutura da saúde indígena está nos seus recursos humanos, não está nos seus equipamentos. Na verdade que hoje a saúde indígena tem tudo, ultrassom portátil, enfim, consegue-se fazer uma atenção primária com qualidade. Eu estava até conversando com um amigo nosso lá de fazer checklist na viatura do SAMU, e aí mandar um abraço para o Giovanni, que deve estar ouvindo. Difícil também é fazer um checklist no barco. Veja, o mesmo barco que vai com equipamentos, vão as pessoas, hoje em dia isso deu uma melhorada, tem-se cobertura, mas as caixas de imuno precisam ser refrigeradas, então você precisa navegar um dia inteiro para chegar num lugar que tenha uma suposta rede de frio, vamos dizer o seguinte assim, mas o desafio é muito grande. Chuva, sol, nesse caso aí, muito perigoso esse trajetório. Tem muitas cachoeiras no caminho. Enfim, mesmo assim você vê a enfermagem atuando assim, de maneira bem visceral, né? Que quando a comunidade participa de campanha, esse é o papel, talvez o papel principal da atenção primária, né? A promoção, a prevenção, a educação e saúde e a adesão. Mas o que eles mais gostam, talvez, pelo menos quando a gente está lá presenciando, é participar dessas atividades. Participam com muita intensidade. E aí, mais uma vez, preparando para entrar em área, e aí leva-se comida para vários dias, e é isso. Essa é uma situação que acontece lá no Alto Rio Negro, que o lugar chama São Gabriel da Cachoeira. O rio tem muitas cachoeiras, e essas cachoeiras elas precisam ser transpostas, né? Para transpor ela, tem que tirar tudo do barco, passar o barco, depois pegar todo o equipamento, colocar no barco novamente e seguir o rio. Isso, num dia, fazer isso 6, 7 vezes. Então eu não consigo identificar se ele está fazendo um teste rápido aí de sífilis ou HIV, mas talvez possa ser malária. Mas o que eu quero mostrar é que lá a equipe ela é munida de todos os equipamentos todas as estruturas que a saúde não indígena possui, na unidade básica de saúde, claro, aquilo que é realmente possível é oferecido à população indígena. Uma equipe de saúde, e aí uma visita domiciliar, você vê que não existe cama. Aqui o médico, às vezes o atendimento é assim, tem alguém que está doente e parou o barco que estava vindo de viagem. Mas ele para e o médico faz o atendimento ali mesmo. Por quê? Porque a casa dele não é aqui, a casa dele é mata dentro. Então ele já faz ali, já consulta, já vê se é um problema que ele precisa encaminhar, ou já passa a medicação, enfim. E aí, o que eu falei para vocês, existem unidades básicas de saúde, assim como na saúde não indígena. Essa é uma inaugurada lá no Maranhão, dentro tem toda a estrutura, mas fora, ao redor dessa unidade básica, é só mata. Não existe nada além de mata. Esse aqui é o cacique recebendo a unidade, né? Eles agradecem muito, eles são povos agradecidos, porque se sentem abandonados pelo Estado brasileiro, e quando chega uma obra desse porte, eles recebem muito bem. Também uma foto de equipe multidisciplinar subindo o rio. E aqui são agentes indígenas de saúde recebendo as orientações
do enfermeiro, ou da enfermeira, não me lembro do jeito, mas preenchimento de carteira, enfim. E aí posso lembrar nesse momento um desafio que, em muitas etnias, só quem trabalha, só quem tem acesso a dinheiro, a essas coisas, é o homem. E aí, na hora da CESAI chamar os agentes indígenas, a maioria que se apresentou foram homens. Só que nessas mesmas etnias, há costumes, por exemplo, de que quando a mulher está gestante, o homem não pode tocar nela, de maneira nenhuma. Então, às vezes, nem receber na casa ou na maloca. Então, foi uma dificuldade no início, mas há maneiras de se mudar isso, e essa foto eu queria mostrar isso, que nessa comunidade aí já se superou isso. Não sei se eu posso chamar de machismo, ou esse costume, já se quebrou bastante, e os agentes indígenas são mulheres. Né? Então, obrigado. E aí eu queria colocar nas duas línguas que catu não é só obrigado, catu é tudo bem, tá tudo certo. Você pergunta a alguém se tá tudo bem em Tupi-Guarani, você diz catu, e ele responde. Então, obrigado, é isso. E na língua macro-G é em pés. Em pés é também a mesma coisa. Né? Quando você chega e se pergunta a alguém em pés, ele fala em pés. Ou quando você vai se despedir, agradecer, é esse termo que é usado. Então, meu e-mail está aqui, para que se alguém tiver, eu espero que tenha despertado alguma curiosidade em alguém, e a Saúde Indígena está aí para receber vocês assim que formarem, ou mesmo antes de formarem, quiser entrar dentro desse ambiente, o mercado é muito promissor. Certo, professora? Bom, então, na língua indígena, vamos tentar, né, Alexandre Catu, o Impede, Catu. pela apresentação. Nossa, eu gostei bastante. Gostei bastante mesmo. Que bom, que bom. Para mim, né, quanto profissional, também é uma área nova, né? Durante a minha formação, eu também foi pouquíssimo explorado essa área. Então, você trouxe bastante coisa nova. Inclusive, para mim, quanto professora, né, quanto profissional de saúde, trouxe muita novidade mesmo. Que bom. E eu queria ver se alguém... a gente vai deixar aberto a perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Alexandre, pode abrir o microfone, sinta-se à vontade, pode perguntar, que... Ninguém? Porque eu tenho. Então, na realidade, né, enquanto o povo tá meio... Alexandre, é que assim, uma coisa que... não sei se você acabou falando, porque eu acabei caindo da apresentação 3 vezes, caindo e voltando. Mas uma coisa que eu fiquei curiosa, assim, você falou que tem vários profissionais que são indígenas mesmo, né? Mas assim, no começo, quando você entrou na saúde indígena, as comunidades que você começou a atender, eles já estavam bem acostumados com esse tipo de atendimento? Ou como é que é essa relação, entende? Eles aceitam bem essa questão do tratamento convencional nosso? Ou como que essa questão com eles, entende? Ou se ainda tem muito essa questão do apego à figura cacique, a figura pajé deles, como é que isso é trabalhado com eles, entende? Porque acaba sendo um pouquinho diferente da realidade que a gente tem aqui, de uma unidade de saúde, de um hospital aqui. Como é que isso funciona? Bom, então, professora, acho que a primeira vez que eu fui atender uma comunidade indígena foi em 2009, né? Já tem bastante tempo, e isso foi sempre permanente até hoje. Então, acredito que hoje está melhor que em 2009. Mas quando a primeira vez chegar numa comunidade, talvez eu até por ser homem tenha uma barreira, mas eu sempre criei que é o seguinte, e eu
fui prova disso lá, que o cacique chegou e disse o seguinte, ó, aqui nós precisamos de boas pessoas. Bons profissionais tem em todos os lugares, nós precisamos de boas pessoas. E isso já quebrou bastante, sabe? E a saúde indígena se baseia em uma coisa muito simples. É você ser mais ouvido do que boca. Né? O indígena, às vezes, ele está ali, ele quer contar a sua história, assim como o não indígena. Mas, às vezes, o profissional quer passar tanta coisa que ele sabe que ele já não consegue fazer interação com esse povo. Mas, respondendo à pergunta mais basicamente, mais profundamente, é um desafio. Às vezes, tem crianças com síndromes respiratórias que estão passando por um tratamento com pajé. E tratamento com pajé tem fumaça e você tem que tentar intervir. O que eu oriento? Quer fazer uma nebulização? Faça lá dentro da maloca, onde a pagelância, onde o pajé está tratando daquela criança. Geralmente, as experiências que eu tive, ele não importa que isso venha somar, não. Ele só tem uma grande restrição quando uma quer lutar com a outra. Né? Então, você não vai conseguir tirar aquela criança de maneira tranquila das mãos da comunidade e das suas costumes. Então, você pega o seu conhecimento e coloca lá. Você sabe que ele é primordial, você sabe que aquele medicamento, naquela nebulização, está fazendo um efeito muito, talvez mais importante do que a pagelância, né? É o que eu acredito. Eu acho que é mais importante do que a pagelância porque eu estudei isso e acredito nisso. Mas não tem problema naquela cena isso ser coadjuvante, não. Deixa o pajé ser o ator principal e sua técnica ser coadjuvante. Mas hoje eles entendem muito o que é uma doença de branco, que precisa de tratamento de branco, e o que é uma doença de indígena e que precisa de tratamento de indígena. Já não batem tanta cabeça assim, sabe? Por exemplo, os indígenas bateram muita cabeça durante muitos anos com malária e com tuberculose. Hoje isso já não acontece, porque eles entenderam que o tratamento alopático, vamos dizer assim, é muito mais eficiente, menos traumático, e eles aderem, sem problema nenhum. Agora, tratar a questão espiritual é muito delicado. Querer colocar na frente, passar na frente, realmente é delicado. Mas, como eu disse, professora, são pessoas que estão ali isoladas e às vezes estão doentes há 2 dias. E aí chega uma equipe de saúde que vai ficar ali 10 dias. É natural que sejam tratados como celebridades na aldeia, né? Eles querem dar o melhor lugar, eles querem dar as melhores comidas, e é assim na prática. Claro, tem os problemas, tem cacique problemático, às vezes tem indígena que casa com não indígena e leva para dentro da aldeia um problema, né? Então, são vários desafios. Mas não é muito diferente da saúde não indígena também, não. Só é uma população que cobra mais, ela quer agora, e como eles dizem lá, vocês é que têm que vir até nós. Nós não podemos ir até vocês. Então, quando ele tem que sair na aldeia, porque, sei lá, porque o enfermeiro não controlou direito a hipertensão arterial dele, não monitorou se ele estava recebendo medicamento, enfim. Se ele escuta lá, na sede do tratamento, que um acompanhamento melhor, que uma atenção melhor, teria evitado dele ir para lá, esse enfermeiro, quando ele voltar, ele vai ter problema. Ele vai escutar. Eles cobram mais. Mas é isso. Oi, professora Alexandra, Sara. Oi, Sara, tudo bem? Tudo bem. Eu perdi uns pedaços aí da palestra, e meu celular não está legal. Eu queria, assim, mais curiosidade, quando tem um procedimento mais invasivo, né? Talvez tenha até falado nisso e eu não peguei. Um apêndice, por exemplo. Ele é feito aí, é levado para algum lugar, é feito tudo nas aldeias mesmo, tem locais para técnicas assépticas, essas coisas. A minha curiosidade é essa.
Oi, Sara, tudo bem? Então, na verdade, eu tinha que ter falado isso antes, que eu sou monitor da Unopar e nós estávamos fazendo o estágio lá na Unidade Básica Adão Ademar, né, na colônia Santa Luzia, e por conta da pandemia foi suspenso, mas eu queria mandar um abraço aí para todo mundo, tá? Se que voltar, nós vamos continuar com nossas discussões. Sim. Mas, enfim, o que acontece, Sara? Esses distritos sanitários, eles mantêm contratados veículos terrestres, quando se trata de uma logística terrestre, veículos fluviais, quando se trata de uma logística fluvial, e também mantém-se contrato com empresa de táxi aéreo, quando é de dificílimo acesso, até helicóptero. Então, assim, quando uma equipe identifica lá uma situação de urgência e emergência, no caso de um apêndice, como você citou, é solicitar a remoção e ele vai para um centro onde ofereça o tratamento. Não há esse tipo de intervenção dentro da aldeia, não. A não ser, igual eu te falei, existem modelos verticais, que aí, por exemplo, o expedicionário da saúde levou para dentro da aldeia, a que eu participei, 170 toneladas em equipamentos para montar um hospital. E aí foram feitas 400 e não sei quantas cirurgias oftalmológicas. Mas de urgência, assim, não existe. Vai ter que chamar um barco, ou um carro, ou um avião, dependendo da situação. Ah, ok. A minha curiosidade era essa. Obrigada. Nada. Professor, Eu tenho uma pergunta. Pois não? oi, professor, posso? Então, eu fiquei curiosa, minha internet também andou falhando algumas vezes, quem sabe você tenha falado também, não pude ouvir direito. Com relação à saúde da mulher, acompanhamento pré-natal, anticoncepcionais, das adolescentes, assim, e até mesmo o parto, elas pedem para ir para o hospital, preferem ficar na aldeia. Tem alguém responsável, tipo uma parteira, que acompanha essa mulher na hora do parto? Boa pergunta. Então, a equipe multidisciplinar, ela mantém todos os programas, protocolos de saúde da mulher, parto, aborto, puerpério, claro, com suas especificidades. E aí varia de acordo com a etnia. Tem etnias, no Pará, por exemplo, tem etnias que quando a mulher vai parir, é um parto comunitário, participam várias pessoas da comunidade. Estou dando um exemplo mais extremo que eu consegui encontrar. Agora, de maneira geral, essas questões de anticoncepcional, de cuidado, de pré-natal, elas caíram muito por terra. As indígenas, vou te contar uma curiosidade, assim, ó. A mulher indígena, quanto mais cedo ela começa a se reproduzir e quanto mais filhos ela tem, estou falando de uma maneira geral, claro que vai ter etnias que é diferente, mas quanto mais filhos ela tem, mais empoderada ela é dentro daquela comunidade. Então, se você for fazer pré-natal numa aldeia, seguindo os parâmetros do Ministério da Saúde, por exemplo, aquele fator de risco menor de 15 anos, você vai ter muitos. Principalmente na região do Centro-Oeste, Xingu, os Caiapó. As mulheres têm filho muito cedo e têm muitos filhos. Então, depende da habilidade da equipe multidisciplinar, da enfermeira, do enfermeiro. E eu acredito que vocês, quando se formaram, eu acredito que tem total condição de convencer uma mulher de que hoje não é interessante ela ter tantos filhos. Fazer tantos filhos não vai fazer tanta diferença como fazia antigamente. Por quê? Porque os recursos ficaram mais escassos e essa lógica de empoderamento já não está mais presente. Aceitam anticoncepcional, claro, são povos diferentes, né? Uma palestra, por exemplo, de educação sexual e reprodutiva, ela é bem peculiar, mas o enfermeiro, ele tem essa habilidade, né? Ele recebe essa habilidade. Só puxando o que a professora falou, eu também, a não ser saúde coletiva, 1, 2 e 3, eu não recebi nada na minha faculdade específico de populações indígenas ou quilombolas, não. Isso eu acho que é natural do enfermeiro mesmo, assim.
acho que sim, consegue convencer as mulheres indígenas, claro que dentro de uma possibilidade de seguir aquelas diretrizes, mas é difícil, não é fácil. Essas etnias, como eu disse, há uma questão cultural de empoderamento aí da mulher relacionada à sua história reprodutiva. Obrigada. Oi, professor. É Andréia. Oi, André, tudo bem? Existe, assim, protocolo já no atendimento para atender os indígenas ou não? Ou como que é o acolhimento para fazer com eles? Então, o Ministério da Saúde, através da Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela executa os mesmos protocolos. Todos os protocolos que são da saúde não indígena fazem parte da população indígena. O que acontece? Às vezes, numa questão de, por exemplo, imunização, tem imunobiológico que só vai chegar na criança não indígena em tal idade. Vou dar um exemplo, varicela. Já faz parte do calendário da população indígena, por uma questão imunológica, né? Que são, do ponto de vista epidemiológico, são imunossuprimidos. Mas os protocolos são os mesmos. Né? Primeira consulta de pré-natal. Você vai fazer o acolhimento, quanto mais precoce, melhor. Você vai solicitar os exames de primeira consulta, vai fazer os acompanhamentos da mesma forma. Hiperdia, a saúde da criança, a saúde mental do idoso, todos eles são aplicados na população indígena. Como curiosidade, nós temos hoje uma grande morbidade em população indígena que tem preocupado a CESAI, é a questão do suicídio, porque há uma relação com a entrada da igreja católica, da igreja protestante em algumas comunidades, e muitos indígenas se sentem, quando eles descobrem que eles são pagãos, e que eles têm que encontrar Cristo e tudo isso, muitos não conseguem conviver com esse peso, pelo menos é o que eu escutei, é o que eu acompanhei de relato. E aí, suicídio, por exemplo, no ano de 2018, teve uma aldeia no Mato Grosso que foram 12 indígenas que suicidaram de uma vez só. Boa noite, professora. Eu tenho uma pergunta. É a Anitta. Boa noite. Professor, Oi, Anitta, pode fazer, hein? Professor, em relação às vacinas, o calendário de vacinação deles é igual ao nosso. E como que funciona? Eles aceitam? Tem alguma diferença? Como que é em relação às vacinas? Então, vamos lá. O calendário, por exemplo, a varicela, ela só entrou no calendário não indígena há pouco tempo. Mas ela está no calendário não indígena desde que começaram as vacinações. Por quê? Porque na população não indígena, uma varicela é raro trazer um prejuízo grave à saúde de um indivíduo, né, catapora. Mas uma varicela numa população indígena pode causar óbito. Então, o calendário, os imunos são os mesmos, não é nada especial. Principalmente agora que foi acrescentado no não indígena esses imunos. Mas vamos lá, eles aceitam? Então depende. Contactado, recente contato e isolamento voluntário. Claro, os contactados, eles têm basicamente o mesmo entendimento do que os não indígenas, já estão ali, já frequentam escola, essas coisas e tudo. Agora, o Ministério da Saúde, essa eu estava, nós já fizemos voo de helicóptero, assim, gastando, sei lá, milhões de reais na pandemia da H1N1 para vacinar um grupo de indígenas isolados lá na fronteira do Peru. E aí ele dá a vacina, você faz a carteirinha e eles vão lá e fazem cigarro com o papel da carteira, e aí você percebe assim, ele até deixa você vacinar, mas ele não sabe o que está acontecendo, não. Obrigada, professor. Nada. Professor, Josimar, eu tenho uma pergunta e uma curiosidade até.
eu sou aqui da cidade de Irati e tem outras meninas aí que são aqui da cidade também, acadêmicos aí. E assim, a gente aqui na cidade tem um teatro abandonado que já foi até chamado de Oca dos Índios, tá? Tem uns 50 índios ali morando, tá? E a gente vê que realmente eles fazem as necessidades deles ali, eles vivem da produção de balaio, assim, artesanato próprio deles, sabe? Você, nesse contexto indígena, qual seria a conduta deles, assim, de ter esse pessoal, assim, como que eu posso te dizer, voltar à cultura deles? Por que que eu te pergunto isso? Em relação... Porque eles não têm uma visita, uma saúde primária ali, sabe? Eles não têm isso. Ou como que seria isso? Tipo, um índio chegar lá com dor de barriga num posto de saúde, por exemplo. Essa divergência de cultura, esses negócios. Qual seria a conduta ideal a ser tomada, sabe? Porque, assim, pelo que a gente vê, faz uns 10 anos que eles estão ali, sabe? E, assim, eles não estão no meio deles, entendeu? E o que você vê é que eles estão largados ali, eles estão fora da casinha deles, como diz, né? Você, nesse contexto, qual seria a conduta? Como que seria esse procedimento? Então, Josimar, esse relato não é só... Ele é comum, ele existe em todo o país, esse tipo de relato. E vamos pensar o seguinte... a forma como o não indígena, né, como nós, vamos dizer nós, nos relacionamos com os indígenas, foi sempre catastrófica. Nós nunca conseguimos estabelecer uma relação harmoniosa com os povos que já estavam aí. Eu não quero que eu seja confundido com um indigenista, porque eu não sou indigenista, eu sou um enfermeiro de saúde indígena. Então, assim, mas eu vou tentar responder isso aí por conta da vivência. Esse contato, ela sempre foi desastroso, né? Desde a primeira. Eu poderia alongar mais, mas eu queria... Aquela história de que veio uma caravela e chegou lá em Porto Seguro, aquilo não é verdade. Não foi bem daquela maneira que as coisas aconteceram. Então, isso só o que você está vendo aí, Nati, é um resultado disso. Por quê? Primeiro, tiramos a possibilidade, talvez, da maioria deles de viverem na aldeia. Como? Desmatando, poluindo o rio, acabou a caça, a legislação impediu que eles fizessem comércio com a terra, enfim, essas coisas vão se misturando e o resultado é esse. Mas o que eu faria nisso, no caso? A seguridade social dos povos indígenas, ela não foi absorvida pela CESAI. A CESAI ficou com os eixos de atenção à saúde, vigilância em saúde, educação permanente, controle social e edificações de saneamento. A seguridade social continua sendo da FUNAI. Então, assim, em todos os estados da federação tem uma CR, uma coordenação regional da FUNAI, e que tem CTLs nos territórios. Assim, eu não sei onde é que é a de Irati, porque eu tenho que ver no território, mas provavelmente tem uma CTL da FUNAI muito próximo do povo indígena. E aí, essa CTL possui assistente social, ou deveria possuir, e tenta prestar assistência social a esses indígenas. Mas a questão social aí, ela é muito discutível, né? Então, eu sei que a resposta fica vaga, mas é difícil, eles estão deslocados, você vê que está fora do meio e também eu não consigo enxergar uma proposta real para isso. O que é o objetivo? O objetivo nosso, despertar aqui, enfermeiros, se tornar enfermeiros de saúde indígena. Então, muito provavelmente, se você for um enfermeiro de saúde indígena, essa população que está lá no município, por conta de legislação, ela deixa de ser sua responsabilidade. Por quê? Porque a equipe multidisciplinar ela é responsável por prestar assistência à saúde aos indígenas no território, ao indígena aldeado, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando ele chega na cidade,
E aí, claro, ele chegou de uma maneira muito ruim. Mas, às vezes, o indígena chega de outra maneira, passa num processo seletivo, numa cota de uma universidade, vai morar no alojamento. Aquele indígena que vem dessa forma, ele deve acessar a Secretaria Municipal de Saúde, ele deve acessar as UPAs, o sistema de saúde da cidade. O subsistema, as equipes multidisciplinares têm um foco no território indígena. Então, assim, dá para saber se essas pessoas saíram, por exemplo, da sua área adscrita. E aí você tem que ter um relato, um registro que já tentou convencer essas pessoas, que já propôs ao município, enfim. Mas, em tese, eles deixam de ser responsabilidade da equipe multidisciplinar a partir do momento que ele se desaldeia, vamos dizer assim. Mas é claro, se é um profissional de saúde indígena, viu uma situação dessa, tá ali, não tomou providência, é uma negligência. Mas o foco do enfermeiro na equipe multidisciplinar de saúde está lá dentro da aldeia e esses problemas eles sempre existem e nós, infelizmente, não temos uma solução para todos os casos, não, entendeu? Lá no Maranhão, tinha indígena que não sabia a diferença entre uma nota de 10 e de 20 reais, entravam dentro do ônibus, grupos de 10, e iam para São Luís, que era onde eu já estava trabalhando na gestão, para falar comigo que tinha que ter passagem, que tinha que ter alimentação. E aí, como é que eu ia explicar para ele que aquilo não era para ele? É muito difícil, é uma pergunta de difícil resposta. Beleza. Não, já deu para ter uma clareada aí, professor. Tranquilo. Valeu. Gente, alguém mais tem alguma pergunta para o professor Alexandre? Não? Bom, então vamos encerrar a nossa semana, né? Quero agradecer de novo ao professor Alexandre ter se disposto a vir aqui conversar com vocês, trazer um pouco da experiência dele, né? Quero agradecer a todos que participaram com a gente durante toda essa semana, todos os alunos que estavam aqui, que participaram de manhã, que participaram à noite, agradecer aos professores que estavam aqui com a gente também, tá? A gente preparou tudo isso aqui com muito carinho para vocês, ok? Tá sendo difícil, né? Então, assim, não está sendo fácil, como não está sendo fácil para vocês, também não está sendo fácil para a gente. Então, a maioria do pessoal que veio fazer as lives com vocês essa semana também estão fazendo lives pela primeira vez, ou foram poucas vezes que fizeram essa modalidade de palestra. Então, geralmente, a gente tem o costume, né, do presencial, de estar ali no meio de vocês, de conseguir olhar para todo mundo, ter essa questão de sentir a presencialidade de vocês, sentir, né, a expressão, a vibração, e agora, né, a gente aqui falando na frente da máquina. Então, é uma adaptação, é uma situação completamente diferente. Então, lógico que para vocês está diferente, vocês tiveram que se adaptar, a gente teve que se adaptar, né? A gente adaptou a semana de enfermagem, então, para a gente não deixar de comemorar, né? Para a gente não passar em branco, a gente acabou adaptando isso daí. As nossas aulas, as nossas vivências, então, tudo isso a gente está adaptando e a gente não para por vocês, né? Então, eu não sei, a prof. Suelen está aqui? A prof. Suelen está aqui? Prof. Suelen, você está por aí? Tô sim, já falo. Então, eu quero deixar essa mensagem, né, para vocês, que vai passar, tudo vai passar, né? Acreditem nisso,
né? Se você acha que está um pouquinho difícil, que você está tendo uma dificuldade, pense que não é só com você, que a gente também está tendo uma dificuldade, a gente teve que se adaptar, a gente teve que adaptar a semana de enfermagem, a gente adaptou palestra, a gente teve que adaptar aulas, né? Então, é tudo muito diferente, mas a gente está aqui, a gente está firme, a gente está forte por vocês, né? Então, não desanimem, fiquem firmes, tá? Até hoje cedo, o Bruno colocou uma frase muito legal, que eu quero até reproduzir para o pessoal que não estava, né? Que ele até colocou assim que você é do tamanho do seu sonho, então não desista, tá? Não desista, valorize o que você está fazendo, valorize o seu estudo, o fato de você estar aqui presente com a gente, tá? O fato de você trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, ter que ligar o computador, é cansativo, mas valorize isso, valorize seu estudo, siga em frente, não desista, porque você vai ver que no final tudo vai valer a pena, no final o seu diploma vai valer a pena, no final você está ali se formando, você se tornar um enfermeiro, tá? Vai valer a pena, então não desista do seu sonho, ok? E agradeço a tudo, sem os professores eu não faria essa semana, sem vocês eu não faria essa semana, sem os nossos palestrantes eu não conseguiria fazer essa semana, então muito obrigada de coração a todo mundo, né? Su, se você quiser falar alguma coisa também. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Estou com saudades já. Alexandre, estava vendo aqui a tua explanação. Gostei muito, matemática diferenciada, parabéns. Quem sabe a gente possa conhecer aí mais para frente os seus trabalhos também, né? Ter esse contato, mas hoje, pela temática aí, foi para fechar mesmo a semana de enfermagem, né? Então, parabéns. Em nome da Unopar, em nome da coordenação aí, tenho certeza que os alunos da semana tiveram muitas experiências, né? O pessoal que veio foi pessoal de peso mesmo, e a gente finaliza aí com o Alexandre. E como a Mônica já colocou, para nós também é um desafio diário, né? Em frente à máquina, conhecendo novas tecnologias, tentando dar o nosso melhor, né? E como colocaram que esse é o ano da enfermagem, realmente, em todas as áreas aí, principalmente na área da educação também, né? Estamos nos inovando, buscando aí essa melhora contínua frente à tecnologia, e eu tenho certeza, né, que esse ano, ou melhor, esse mundo aí nunca mais será o mesmo após a pandemia. E vamos valorizar a enfermagem, por isso que a Mônica, com tanto carinho, promoveu essa semana, né? Não podemos deixar passar em branco. Então, eu tento fechar com a frase que eu já relatei aí na terça-feira, onde a vida, a enfermagem. Então, eu tenho certeza que seja onde estivermos, terá enfermagem, né? Obrigada mesmo de coração por poder participar também aí nessa semana de enfermagem que você pôde desenvolver aí com a gente, Mônica. E parabéns, Alexandre, muito bacana seu trabalho. Obrigada, pessoal, por participarem. Será que a Mônica caiu? Mônica? Tô aqui. Tá travando, mas tô aqui. Tá travando, mas tô aqui. Tá. Então é isso. Agradeço a todo mundo, gente. Me despeço de vocês. Um beijo para todo mundo e nos vemos até breve, exatamente. Até breve, acredito que logo estaremos todos juntos novamente. Tá? Um beijo, muito obrigada para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. 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 Beijo. Parabéns. Uhul.